nome é Carla Gardani. Hoje eu tenho a honra de estar aqui presidindo essa mesa com essas 4 profissionais. E hoje nós vamos falar sobre depressão e ansiedade, que é um tema muito atual. É uma doença extremamente frequente na nossa sociedade. Inclusive, gurias, eu li, na verdade, eu não tinha essa noção, que depressão e ansiedade é considerada pela Organização Mundial de Saúde como uma epidemia global. Vocês tinham noção disso, que era uma epidemia global? Então, só aqui no Brasil, cerca de 19 milhões de pessoas têm o diagnóstico de ansiedade. A nível mundial, são 10% da população ao redor da Terra tem o diagnóstico de depressão. E sabe o que é mais maluco de tudo isso? Que muitas vezes é subdiagnosticado por vários fatores, muitas vezes por preconceito, por vergonha, por receio. As pessoas acabam não demonstrando essa fragilidade, segundo o ponto de vista delas, e acabam sofrendo. Então, se você se interessou por esse assunto, acha que tem a ver contigo ou com algum conhecido, fica com a gente que a gente vai falar várias coisas bem interessantes. Então, vamos começar aqui com a Gi. Gi, aqui todo mundo é da área da saúde, mas eu gostaria assim que tu falasse de uma forma bem fácil assim para aquela pessoa que está nos assistindo e desse o conceito do que é depressão e o que é ansiedade. Olha, eu acho que depois da pandemia, quem não conhece alguém ansioso, principalmente? Aquela pressa, aquela agitação, aquela vontade de fazer tudo rápido, querer resolver todos os problemas. E aí, às vezes, essa ansiedade começa a ter questões físicas. Começa a apresentar uma taquicardia, sudorese, dificuldade de dormir, começa a se manifestar fisicamente, porque é importante a gente estar ansioso, às vezes, antes de uma prova, antes de um trabalho difícil. É normal, isso, a ansiedade é normal, é da vida, né? Agora, aquela ansiedade todos os dias, aquela pressa, aquele nervosismo, aquela irritação, que muitas vezes a pessoa não está nem com pressa, mas ela está acelerada. Ela está fazendo tudo ligeiro porque ela tem que fazer, ela tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que estar em várias coisas ao mesmo tempo. Diferente da depressão, porque a depressão já é o oposto, já é aquela apatia, aquela dificuldade de fazer coisas que a pessoa costumava fazer rotineiramente, ela já não tem vontade e muitas vezes coisas simples do dia a dia, o simples tomar o banho, escovar os dentes, a pessoa já não tem vontade, não tem força de fazer, é uma desesperança. E o pior é que muitas vezes a pessoa é tratada com aquela conversa. Poxa, quem sabe tu tenta se ajudar, quem sabe tu vai ler um livro, fazer uma atividade, porque as pessoas acham que a pessoa poderia melhorar dessa forma. Porque é como se a pessoa dissesse para ti, quem sabe tu tenta não pegar gripe, quem sabe tu levanta da cama para uma pessoa que está com uma infecção intestinal, né? Tenta, se ajuda. A gente não ouve isso. E para o depressivo, muitas vezes, ele é tratado como se fosse uma pessoa manhosa, uma pessoa que basta querer que a pessoa consegue melhorar. E não é assim. A depressão é uma doença que a pessoa não consegue reagir, porque é uma química cerebral, né, que está envolvida. Exato. E aí, quando ouvindo tu falar, assim, aí eu fiquei pensando, quais são os fatores de risco, né? Quais os fatores de risco que a gente pode controlar para não evoluir para um quadro de depressão ou ansiedade? Em primeiro lugar, gente, tem alguns fatores de risco, como idade, então depende da faixa etária que a gente vive, depende de fatores genéticos, o nosso histórico familiar relacionado tanto à depressão quanto à ansiedade, mas a nossa vida, o nosso padrão financeiro, o lugar que a gente trabalha, isso tudo vai expor a gente a alguns fatores de risco. E nós, como humanos, a gente acha, assim, pelo menos na minha visão, a gente acha que controla tudo isso. Mas, na verdade, nós não conseguimos controlar alguns fatores. Por exemplo, o Brasil é um país super violento, né? Por dados que a gente sabe, assim, é um dos países mais violentos para homens jovens e adolescentes do sexo masculino, com uma taxa de mortalidade que perde só para países em guerra. Então, a gente não tem como controlar isso. Aí pensa qual o impacto que vai gerar nas famílias dessas pessoas, né? Ou, de repente, um chefe de família, vou usar esse exemplo, que perdeu o emprego ao redor dos 50 anos, vai ter que começar tudo do zero. Então, isso tem um impacto. E outra coisa, quando fala da ansiedade, até a gente estava conversando aqui informalmente,
A quantidade de informação que nós recebemos a cada minuto equivale à quantidade de informação que uma pessoa normal recebia na Idade Média. Então, é óbvio que a gente vai ficar mais ansioso com isso, né? Não tem como nós não ficarmos. E aí eu penso assim que, independente da nossa faixa etária, nós estamos mais deprimidos e mais ansiosos. Aí eu quero chamar aqui a Cíntia para falar justamente disso. Se tem alguma fase da nossa vida que é pior ou é melhor. Bom, Carla, na verdade, a gente tem, os homens e as mulheres, vários estágios porque passam durante a vida que podem predispor. Claro que dependendo de genética, de fatores ambientais, que são fatores externos também, da própria constituição biopsicossocial do indivíduo, parece que ficou tão difícil essa frase, mas tudo isso fica importante quando a gente vai analisar cada fase do indivíduo. E aí a gente também vai ter que separar se é homem ou mulher. Então, vamos falar aqui das fases em que a gente pode ter mais vulnerabilidade a alguns transtornos mentais. Então, a gente vai começar com as crianças. Então, as crianças apresentam, algumas, não que as crianças apresentem, mas ficam mais vulneráveis ao transtorno de ansiedade de separação, que todo mundo já conhece, que é essa separação da mãe, do cobertor, que vai ter o objeto transitório, enfim. Pode gerar alguns sintomas, tu já percebe na criança choro, ansiedade na mãe também, então isso é uma coisa que existe e que pode ser resolvida. E a partir desse momento, a gente passa por uma fase da vida que é realmente muito difícil, assim, que é a adolescência. Eu não gostaria de ser adolescente de novo, por causa que eu me lembro, estava estudando o tema para a gente conversar aqui no podcast e lembrando assim, dessas angústias porque eu passei. Então, vamos falar aqui do óbvio, mas acho importante a gente pincelar. A gente sabe que o adolescente está passando por uma nova constituição hormonal, corporal. É difícil trabalhar essa questão da autoaceitação, da autoimagem. Existe uma cobrança psicológica, social, de que o adolescente tem atitudes de adulto, porque ele tem o tamanho de um adulto, mas ele não tem a maturidade para tomar grandes decisões. Além disso, uma coisa interessante que eu li, que a gente também, tentando adaptar para essa coisa teórica que a gente está estudando, é uma coisa fácil de entender também, é quando a gente primeiro pode apresentar na vida a tal da agorafobia, que é o medo de passar por situações de constrangimento. Então, olha como é difícil ser adolescente. Eu me lembro como foi difícil para mim, não quero mais. Mas ia ser bom ter aquela cutis de novo. Tá, deixa eu te perguntar, já que tu falando de adolescente, aí eu quero perguntar para a Gabi, assim. Na nossa época não existia, pelo menos não era tão difundido, né? As bebidas, os energéticos que estimulam, né? Então, os adolescentes adoram. Nas festinhas, eles não tomam mais refrigerante, né? São só os energéticos. E isso influencia um pouco a ansiedade. Os adolescentes, eles pensam que aquilo ali é um refrigerante, mas, na verdade, a combinação que existe ali é bem diferente de um refrigerante, né? O energético ele vai aumentar a ansiedade nos adolescentes. Inclusive, o consumo frequente de energéticos tem uma ligação muito grande com uma relação com o uso de drogas, de tabaco, de álcool na idade adulta. E não é eu que estou falando isso, foi um estudo em Michigan com 22 mil adolescentes, onde se associou o consumo frequente do uso de energéticos e estimulantes com o consumo de drogas e álcool na idade adulta. E isso é explicável, dá para entender o porquê. Porque a gente pensa, o energético ele é estimulante, tem cafeína, tem taurina. A cafeína, ela é sim um estimulante. A taurina, ela não é um estimulante. Na verdade, ela engana o teu sistema nervoso de que tu não está cansado, que aquele teu músculo não está cansado. Então, pensa, tu tá super ativo e sem sentir cansaço nenhum, junto com bastante volume de açúcar naquela bebida. Para um organismo que está em desenvolvimento, que é o do jovem, do adolescente, se torna uma substância viciante, né? E tu vai procurar depois outras associações que vão te levar a isso. Então, realmente, a adolescência é um período muito complicado, né, Cíntia? Com certeza. Também não quero passar de novo por ela. Pois é. Mas sabe uma coisa que tu falaste sobre os energéticos que eu lembrei? Um outro perigo que acontece na adolescência aqui, não tem nada a ver com a ansiedade e depressão aqui, que é o nosso tema do podcast, é que realmente o consumo do energético
chama o consumo de outras coisas. E aí tu não fica cansado e aí tu pode beber álcool. E ele acaba mascarando a embriaguez do álcool. E aí, pasme, no outro dia, tu tens uma intoxicação por cafeína, tu tens álcool e tu tens um fígado que está competindo pelo metabolismo ou da cafeína ou do álcool. E aí tem gente que ainda toma café, né, para tentar aí dar essa salada, né? Mas vamos continuar as nossas fases da vida em que há maior vulnerabilidade para doenças mentais. Agora eu vou falar de casamento, né? Casamento, o pessoal brinca, né, que é o dia do velório, né? Então não deve não deve. Falou quem não é casada, né? Não entendi essa. Ai, não se sabe, não se sabe. Então, olha só, no casamento, a gente pode ter como predisposição para depressão e para ansiedade uma situação em que há um estresse conjugal crônico, certo? Então, estresse, brigas, o que isso vai gerar? Aumento do cortisol e, indiretamente, esses cônjuges passam a ter hábitos de vida pouco saudáveis, né? Passam a fumar, a ingerir mais álcool. Então, toda essa linha de pensamento aí que pode deixar esse corpo mais inflamado, mais suscetível tanto a doenças do corpo físico quanto a doenças como ansiedade e depressão mesmo, né? Essa do casamento, ela é muito importante, porque realmente, uma vez eu escutei num podcast que falaram que a decisão mais importante, a escolha mais importante da tua vida é quem que tu quer que seja do teu lado na trincheira, lá no final da vida. Porque eu acho que isso é muito importante. Quem que vai estar ali contigo na trincheira, né? Nas dificuldades, nos perrengues, porque vão vir, né? Sempre vem. Então, eu acho que o casamento, se a pessoa faz uma escolha, não errada, mas assim, uma escolha que traz muitas dificuldades de relacionamento, de problemas, não tem uma pessoa ficar bem, uma separação é uma coisa muito complicada, né? Problemas diários, conjugais, ou, né, que aquilo vai levando a problemas crônicos, pode gerar uma depressão facilmente, talvez no cônjuge mais frágil, que tenha mais predisposição, que já tenha um lado genético mais suscetível a ter depressão, né? Claro, com certeza. E ainda, eu vou falar sobre divórcio também. E ainda a gente tem outros momentos que tornam as pessoas mais suscetíveis a esses problemas emocionais, mentais, essas doenças que não são somente permeadas pela alteração dos nossos sentimentos, das nossas emoções. A gente tem realmente alterações químicas no nosso corpo. A gente vai ter alteração de níveis de serotonina, de dopamina, que vão deixar a gente com a nossa composição diferente e com mais predisposição a coisas ruins, tanto para o nosso corpo físico como emocional, e até a instalação de uma depressão, muitas vezes até profunda. Então, vamos falar agora aqui de gravidez. Então, todo mundo sabe que a grávida tem uma chuva de hormônios. E é esperado que a gravidez seja uma fase muito linda de espera do bebê. Só que a gente tem, se a gente considerar tudo que a gente conhece, né, de jornal, de TV, de filme, que os filmes retratam as coisas que acontecem no mundo, né? A gente sabe que muitas mulheres ficam grávidas em situações adversas, com uma gravidez muitas vezes não planejada, com história de trauma, de abuso, com dificuldade financeira, muitas vezes tem vários filhos para criar sozinhas. Então, quando a gente tem um contexto de medo, de tristeza, a gente pode facilmente ter aí a instalação de uma depressão que vai ter um diagnóstico difícil de ser dado, porque até tu falaste, Gisele, dos sintomas da depressão. Então, alteração do sono, diminuição da disposição, mais um pouco de prostração. Isso é facilmente confundido com sintoma de gravidez. Então, o diagnóstico da depressão na gravidez, tá chorando muito, isso é hormonal. E muitas vezes esse diagnóstico ele é retardado e, na verdade, ele até é obscurecido aí nessa situação e ninguém fala mais nisso. E aí a gente tem o período de pós-parto, de puerpério. Claro, né? A gente tem situações associadas à depressão e ansiedade no pós-parto, como malformações do nenê, prematuridade, né? A reintrodução da mulher no trabalho, né? É um período muito novo. Então, fica muito fácil para a gente entender essa fase bastante vulnerável para a mulher.
E aí agora eu já trago os homens para esse tema, que a gente vai falar da fase da menopausa e da andropausa. Então, a menopausa, a gente já sabe que a gente tem uma redução de estrogênio, a gente vai ter uma redução de serotonina. Até a Gabi já ensinou para a gente no outro podcast que a gente pode comer um chocolatinho, né? Quando a gente está na menopausa. Tá, um chocolatinho à tarde de 70% de cacau, viu como eu aprendi? Tá, então, nessa fase, a gente tem aí as pessoas com 45, 55 anos, são adultos que têm, com frequência, os filhos saindo de casa, os pais idosos doentes, eles ainda estão trabalhando, ainda estão, muitas vezes, com alguma questão financeira para ser resolvida, filho que vai para a faculdade. E também a gente tem uma fase aqui em que a gente tem, muitas vezes, alguma disfunção sexual bilateral. Isso também pode ocasionar aí divórcio, problemas no casamento. Então, é uma fase bem complicada para ambos. E, claro, eu coloco ambos aqui, mas a mulher sempre tem mais depressão e mais ansiedade do que o homem, né? E agora a gente termina essas nossas fases vulneráveis com os idosos que lideram o ranking no Brasil. Então, 13% dos brasileiros com idade entre 60 e 64 anos têm depressão. Então, calculem comigo aqui que é 1 a 2, né, idosos, nem tão idosos, com depressão num grupo muito pequeno. Então, essa é uma fase da vida em que a gente realmente enxerga assim, que o idoso tem um sentimento de inutilidade. Eles têm, já muitas vezes abandonaram algumas funções, né, perderam o papel social deles inserido no trabalho. Muitas vezes deixaram de fazer atividades com outros colegas. Então, isso é só o início. E a gente tem alterações hormonais também, que vão predispor. Aí ele já, né, também já tem doença crônica. Quanta coisa vai acontecendo nesse período, né? Muitas perdas, alguns amigos morrem, os pais já morreram, né? Às vezes algum irmão já morreu. Então, realmente não é uma fase fácil, né, de ser enfrentada. E chamam de melhor idade. É um combo de situações, né? Chegar na melhor idade, aí a pessoa já tem uma trajetória de vida com obstáculos, com dificuldades, aí os filhos saíram de casa, às vezes não tem mais o salário, diminuiu, parou de trabalhar, está com uma doença crônica, gasta um monte em remédios. Então, eu consigo entender facilmente o motivo dos idosos serem mais atingidos pela depressão, porque não é uma coisa fácil envelhecer, principalmente no Brasil, com todas as dificuldades, com, às vezes, viver de uma aposentadoria mínima e doente. A pessoa tem que, talvez, se preparar, né? Preparar a cabeça, preparar coisas, uma rede de apoio para fazer coisas que não deixa a pessoa cair num episódio depressivo, que fica mais difícil. Mas sabe, Gisele, que a gente estava comentando, acho que foi segunda-feira que a gente se encontrou, né? E tu perguntaste como é que estava uma paciente na UTI, né? E uma das coisas que eu te disse foi o quê? Eu acho que ela desistiu. Então, quem transita nesse ambiente de doença, nesse ambiente mais hospitalar e que lida com pacientes mais idosos, às vezes a gente chega num ponto que ele coloca mais ou menos num checklist, sabe? Bom, eu já criei meus filhos, eu já cumpri meu papel na sociedade, meus amigos já morreram, meus pais já morreram. Tem sentido eu continuar aqui? Acho que não. Então, acho que eu vou desligar essa chave e eu vou abrir mão dessa minha vontade de viver. E aí tu começa a ver principalmente esse declínio, né? Não só um declínio cognitivo, mas a pessoa simplesmente decide que ela vai começar a apagar aquela luzinha e vai partir, né? E te lembra que eu te disse que eu entendia isso? Porque às vezes a pessoa está também se sentindo um problema. Eu estou sendo um transtorno para os meus filhos, eles estão se revezando, eles estão tendo que pagar contas para mim. E a pessoa pensa lá na frente, o que vai mudar? Talvez eu não saia, né? Não vou melhorar. Então a pessoa desiste. É lamentável, mas às vezes a pessoa, né? Não quero mais, para mim tá bom. E provavelmente essa paciente que eu te perguntei estava em depressão já, né? Estava em depressão.
Realmente, Gurias, tá ficando pesado aqui, tá ficando meio depressivo. Então, eu vou chamar a Gabi agora, porque eu quero saber dos hormônios da felicidade. Eu acho como é que a gente vai equilibrar essa balança aqui para puxar uma coisa boa aqui. Então, vamos deixar mais leve, Carla. Eu separei aqui 4 hormônios que vão nos ajudar a deixar o dia um pouquinho mais leve e atitudes para a gente estimular esses hormônios. Esses hormônios estão em nós, mas a gente precisa estimular. Então, dopamina, serotonina, ocitocina e a endorfina. Então, vamos começar pela dopamina. Ela é movida por algo novo. Então, procurar novas experiências, mas também dançar, dormir e acordar no mesmo horário. E na alimentação, as leguminosas vão nos ajudar a ter esse estímulo também. E a serotonina? A serotonina é ter mais tempo com a natureza, colocar aquele pé no chão, ver o pôr do sol, o nascer do sol, se expor mais ao sol. E na alimentação, algo com ômega 3, azeite de oliva, salmão, peixes mais gordurosos vão te ajudar a estimular. E a ocitocina, aquele hormônio bem relacionado com a maternidade, né? Então, abraçar, ter mais contato com as pessoas e até mesmo pessoas novas, ajudar pessoas através de um trabalho voluntário, por exemplo, vai estar ajudando a estimular a ocitocina. E a mais famosa de todas, que é a endorfina, né? Parece que a gente é viciada na endorfina até. Ela está ali na atividade física, confesso que eu busco bastante ela, porque me faz muito bem, mas não precisa ser só atividade física, também pode ser dançar, conviver com os amigos. E na alimentação, acho que vai dar prazer para todo mundo, porque ela está no chocolate, e se juntar ali com pimenta, chocolate com pimenta, vai ajudar bastante. Gabi, tu falou uma coisa muito interessante do sol, né? O sol, ele traz essa sensação da luz, do calor, que a gente sempre relaciona com algo positivo. Ao contrário da noite, da escuridão, que a gente sempre acaba relacionando com algo mais pesado. Triste. E isso me faz lembrar de um relato de uma pessoa próxima que teve uma mudança de trabalho, que trabalhava na luz do sol o dia inteiro e teve uma mudança brusca para um lugar fechado e sofreu muito com isso. Então, o sol também tem uma influência muito grande. E falando um pouco desse período um pouco mais depressivo, um pouco mais pesado, eu acho que vale muito a pena a gente falar do outro lado, né? Vale a pena a gente explicar do que a pessoa que está num período depressivo sente e gostaria que a gente soubesse. Porque é uma doença que ela está envolta a estigmas, há muito preconceito. Então, aqui a gente quer ensinar, ou pelo menos trazer à luz, já que a gente está falando disso, trazer à luz alguns pontos que vão ajudar a gente a entender essa pessoa e, quem sabe, até a ajudá-la. Então, a primeira coisa que já foi tocado aqui nesse assunto é que a depressão é uma doença real. Nós temos distúrbios químicos. Não é uma fase, não é frescura, não é preguiça. E a depressão, ela não é simplesmente uma alteração de humor. Ela altera o nosso sono, ela altera a nossa energia, ela altera principalmente, e isso é muito bom falar, ela altera o nosso poder de concentração. Então, por que uma pessoa, a gente acha que quem é depressivo só quer dormir? Na realidade, não é dormir, é ficar parado sem ter que se concentrar em algo. Então, por isso que a pessoa, normalmente, ela fica deitada, parada ali, porque ela não precisa se concentrar para fazer aquilo. Mas ela precisa se concentrar para tomar banho, ela precisa se concentrar para levantar da cama, para ir escovar os dentes. Então, é algo que é muito pesado mesmo, e a gente tem que procurar entender isso. E não são com palavras como tentando minimizar, dizendo que é só uma fase, que vai passar, dizendo que é frescura, que vamos levantar e vamos ver que os outros têm problemas maiores do que os nossos. Não é assim que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa. E entender que a depressão, ela não é regida por uma receita de bolo. Não é porque o meu episódio depressivo foi dessa forma e eu tratei com tal medicação que a Cíntia vai tratar dessa mesma forma. Ela pode passar por períodos diferentes, aquela medicação não vai servir para ela. Ela vai ter que passar por um período de adaptação da medicação que é péssimo para quem já passou por isso. Eu já passei por isso quando eu perdi meus pais e eu tive que tomar medicação. Eu não tolerei e resolvi matar no peito, como muita gente faz, porque a gente se sente culpado. A gente acha que a culpa é nossa. Então, não precisa outra pessoa vir apontar o dedo e dizer que é só uma fase. E dizer que vai passar. Não é assim que funciona.
Então, trazendo à luz esses pontos e principalmente entender que a gente passa por altos e baixos. Não, assim como você pode olhar para a pessoa e ela tá super bem, 5 minutos depois ela decide ir embora daquele lugar porque ela pressentiu um gatilho e não tá bem. Você tem que apoiar, você tem que procurar escutar, mas não aquela escuta julgadora, aquela escuta para acolher, simplesmente escute. E se faça presente. Você vai convidar, a pessoa não vai querer ir. Você vai mandar uma mensagem perguntando se está tudo bem, muitas vezes ela vai ignorar. Mas o simples fato de você se fazer presente dessa forma já vai fazer a diferença, porque ela vai entender que tem alguém ali que está prestando atenção nela e que está ali para ajudar. Então, às vezes, você pegar pela mão e dizer, eu vou no médico contigo, eu vou te ajudar, ou vem aqui tomar um café. Um café não, porque é um estimulante, mas vem aqui tomar um chá comigo, já vai fazer uma diferença muito grande. Perfeito, perfeito. Muito bem. Tá, então voltando assim, gente, conectando ali o que a Gypsy falou, o que todas, na verdade, falaram, mas eu queria saber um pouquinho mais da Gabi, tá? O que os transtornos, tanto depressivos quanto ansiosos, influenciam na dieta dos indivíduos, das pessoas? Como é que elas sofrem, né? Como é que um idoso deprimido, como é que ele vai se alimentar? Como é que funciona isso? A gente sabe que a alimentação, a nutrição vai interferir na predisposição de tu desenvolver algum transtorno alimentar, algum transtorno de ansiedade, de depressão também. E a gente sabe também que um paciente ansioso, ele é ansioso para tudo, né? Então, é muito fácil de dizer, não, mas tem uma alimentação assim, assim, que daí tu vai se livrar da ansiedade, se livrar da depressão. Mas se tu é ansioso para comer também. Então, de nada adianta falar que não é para consumir. Então, o nutricionista ele vai entrar como um organizador dessa alimentação, porque ele está comendo por ansiedade, ele não está percebendo esse consumo. A nutrição vai ajudar a organizar isso, oferecer alimentos que, de repente, ele vai ter um tempo maior de mastigação, que vai dar uma saciedade, uma sensação de saciedade mais prolongada para ele. O depressivo, ele busca na alimentação um alento, um momento de prazer. E a gente não pode tirar isso dele também, porque também é importante isso. Mas a gente pode organizar na forma de qual o melhor momento para ele receber esse alimento, como pode prestar um pouco mais de atenção na hora de fazer essa refeição e daí ter esse prazer e não ter aquele efeito rebote, que é o que mais acontece. É a pessoa comer para sentir aquele prazer, porém ela depois se arrepende, acha que não devia ter consumido aquele alimento e precisa entender que alimentos não tão nutritivos também podem fazer parte da nossa dieta. Da minha dieta faz parte, da de vocês deve fazer também, e de uma pessoa que tem uma depressão, que tem uma ansiedade, que também pode. Mas se ela receber isso de uma forma mais simples, mais fácil, com menos peso, ela vai consumir esse alimento e conseguir retomar para a rotina alimentar dela. Acho que isso que é o mais difícil, fazer essa roda girar, não cair nesse efeito rebote de ficar mais ansioso e querer comer mais para suprir aquele sentimento ruim que tu teve antes. Então, a nutrição vai mais ou menos organizar isso. E é interessante que muitas vezes, durante um processo de emagrecimento, a gente tem que interromper em função de algum acontecimento na vida dessa pessoa. Tu tá numa restrição calórica, por exemplo, tu tem que emagrecer e, de repente, um familiar teu fica doente ou tu descobre uma patologia tua, tem uma perda na família. Aquilo ali não é mais o teu foco principal. Então, a gente pausa, vamos mudar essa alimentação, deixar ela de uma forma mais leve, onde fique mais fácil de tu seguir aquele planejamento, porque tu se sentir fora do planejamento, poxa, estou falhando mais nisso também é ruim. E depois, resolvendo essa outra questão, que é a demanda mais importante no momento, retoma, né? E nesse período acaba não tendo um reganho de peso e conseguindo resolver esses outros problemas. Acho que é tudo muito acolhedor, né, gurias? Acho que até abala um pouco nós falar, porque a gente vai se colocando no lugar dessas pessoas. Até a própria dificuldade de se ver como realmente a gente é, né? Acaba se vendo de uma forma diferente, nunca está satisfeito com o físico, principalmente. Gisele, tu deve ver bastante isso no consultório. Hoje em dia a gente vê, às vezes, até um exagero. Isso que tu falou, Gabi, tá gerando muita ansiedade, eu vejo nos pacientes, os excessos de procedimentos, de querer uma aparência jovem, de não aceitar a sua aparência. Isso tem até uma patologia
que é o dismorfismo, né? Que a pessoa não se aceita, é muito comum em mulheres, mais comum do que em homens, e às vezes começa na adolescência, como a Cíntia falou lá, que na adolescência, às vezes, essas exigências, né, com o corpo, e isso acaba sendo mais comum na face, que quer, às vezes, a pessoa se acha com 1000 defeitos, ruga. Às vezes, quantas pessoas, como, por exemplo, o Michael Jackson, quantas vezes ele fez a cirurgia do nariz dele, porque ele não aceitava, ele não gostava, ele achava que estava feio. Então, às vezes, a pessoa chega com defeitos que a gente não enxerga. E tu tem que trabalhar isso, porque a pessoa, às vezes, já é um problema psicológico. Ela vai fazer vários procedimentos e nunca vai ficar bem. Ela nunca vai se achar bem, porque já é um problema mais psicológico do que um problema real estético. Porque, às vezes, pequenos tratamentos, pequenas melhoras com procedimentos ajudam muito. Mas aquele paciente que, às vezes, foi em vários profissionais e quer uma pele de 20 anos, uma paciente de 50 anos, já está na menopausa, com uma alimentação, muitas vezes, toda errada, e não aceita suas rugas, não aceita alguns contornos que já foram perdendo, e quer um procedimentos odontológicos, procedimentos cirúrgicos excessivos, e nada vai ficar bem. Ela vai ter uma ansiedade, às vezes até uma depressão, porque nada vai ficar bem, nada vai agradar. Então, é um paciente difícil manejo, porque às vezes tu tem que trabalhar. Primeiro, ela procurar uma ajuda psicológica, né? Procurar uma terapia comportamental, para ver onde está a razão daquela insatisfação com o corpo ou com o rosto, às vezes, muitas vezes, com o cabelo, com os dentes, coisas que tá no imaginário dela, que às vezes poucos tratamentos já melhorariam, mas ela não se sente satisfeita. A gente vê muito, às vezes a gente até comenta, né? Nossa, era tão bonita antes. Exato. Né? Para que ela Então, foi fazer? vê... Olha, tu viu a boca da fulana, às vezes é exagerada. E a pessoa não enxerga. Ela tem dificuldade de enxergar, de achar que está... Às vezes, a mesma coisa, a pessoa que está magra ou que está gorda, ela não se enxerga. Ela acha que ela está gorda. Ai, tem que perder 2 quilos, 3 quilos. Na anorexia, a pessoa não quer consumir alimentos para não engordar, mas ela já está definhando de magra, mas continua com aquele pânico de engordar e se enxerga com gordura. Gurias, assim, o comportamento humano não é para amadores, né? Não é. É extremamente complexo. E aí eu vou deixar a Gypsy aqui com uma função não tão fácil, que é para descrever quais são os distúrbios ansiosos, posso chamar assim? As doenças ansiosas mais prevalentes na nossa sociedade. Como uma bela ansiosa que sou, ficaram para mim, então, elencar quais são os mais prevalentes. Eu não vou dar uma aula aqui de psiquiatria, nem vou dar diagnóstico, mas simplesmente para vocês saberem e talvez levantar essa lebre para, quem sabe, tem alguma coisa aqui que eu posso melhorar nesse sentido. Então, vamos lá. Tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é aquele que me leva a ter uma preocupação, uma tensão exacerbada com algo que nem aconteceu. Não tem um motivo aparente, mas eu estou naquela ansiedade o tempo inteiro. Tem também o transtorno do pânico. Esse é bem conhecido como a síndrome do pânico, que é aquele medo irracional e que traz aquela sensação, muitas vezes, de morte. Uma sensação física, que eu vou deixar para tu comentar depois, Cíntia, que deve chegar muito no consultório daquele paciente que está confundindo, que está tendo um infarto, que está morrendo de fato. E é algo que quem já presenciou alguém tendo uma síndrome do pânico realmente é bem assustador e a gente fica, às vezes, até sem saber como ajudar. Tem as fobias específicas, que é aquele medo irracional de alguma coisa. Pode ser um lugar fechado, que é a claustrofobia, o medo de altura, o medo de sangue, é algo que chega a ser paralisante. Tem também o estresse pós-traumático. A gente vê muito na televisão, nos filmes americanos, tratando eles num período pós-guerra. Mas trazendo para a nossa realidade, ele é muito comum, por exemplo, naquelas pessoas que acabam tendo algum tipo de violência, que presenciam, que vivenciam uma violência. Pode ser um assalto, pode ser uma violência sexual, pode ser uma violência psicológica que fica revivendo aquele momento na cabeça. E isso traz um sentimento de alerta muito forte o tempo inteiro. Então, vocês imaginem o quão pavoroso deve ser isso, né? Tu já passou por um trauma,
E tu tá ali revivendo repetidamente aquilo. E um outro muito famoso também, muito retratado no cinema, que é o TOC, né? Que é o transtorno obsessivo compulsivo. A gente brinca muito, você tem toque de limpeza, você tem toque de organização. O que vale a pena a gente levantar aqui? O toque, ele tem que ser algo que se você não fizer aquilo, algo ruim vai acontecer. Você tem essa sensação. Se eu não limpar essa mesa de tal forma que não tenha nenhum germe aqui em cima, algo muito ruim vai acontecer. Eu vou pegar uma infecção grave e eu vou morrer. Ou então, se eu não contar quantos ângulos tem naquela parede, algo ruim vai acontecer. Diferente de uma mania. Todo mundo tem suas manias. A gente estava conversando aqui dos nossos alfarrábios. Eu tenho mania de escrever de certa forma, de organizar dessa forma. Mas se eu não fizer isso, tá tudo bem. Eu não acho que o mundo vai acabar, eu não acho que alguma coisa ruim vai acontecer. Simplesmente isso ajuda a controlar a minha ansiedade. Mas não é algo patológico. Então, eu posso falar de síndrome do pânico. Na verdade, a minha especialidade não é tratar a síndrome do pânico, mas acaba que pacientes que sofrem de síndrome do pânico aparecem no consultório porque costumam apresentar aquele evento horrendo, né? Que é uma situação que acontece na madrugada. Normalmente, as pessoas são acordadas no meio da noite com uma enorme dor no peito, muitas vezes até uma queimação, uma palpitação. Então, dá uma taquicardia, dá uma dor forte no peito, uma sensação de sufocamento que vem até o pescoço, e aquilo traz uma sensação de morte iminente. E isso leva os pacientes a irem à emergência. Então, chegando lá, muitas vezes esse sintoma já passou, então já estão com a pressão melhor, porque eles ficam hipertensos nesse episódio, né? Tu tem uma descarga aí de simpático, e aí tu fica hipertenso, taquicárdico e tal, mas depois isso passa. E aí a pessoa chega na emergência e não tem nada. Muitas vezes faz eletrocardiograma, enzimas, não era infarto, não era nada. Mas isso é uma coisa que prejudica muito a qualidade de vida. E quando eles chegam lá no consultório, te digo assim, é chocante. Eles dizem assim, pelo amor de Deus, eu não quero mais sentir isso. Então me ajuda. E aí, qual que vai ser o meu papel? Definir se aquilo é doença de coração, evidentemente. Mas a gente já, na conversa, já vai descobrindo. Então, deixa eu aproveitar aqui e já falar mais coisa. Quero falar o seguinte, já que o nosso tema aqui é de ansiedade e depressão, existe um dado que eu aprendi na minha residência, no início da minha vida como cardiologista, que agora eu já entendo diferente. Então, a gente sabe que o paciente que recebe o diagnóstico de doença cardíaca, insuficiência cardíaca, tu infartou, teu coração é fraco, esses pacientes acabam desenvolvendo uma depressão e um medo de morrer. Então, agora eles têm uma necessaire cheia de remédios. É bastante impactante receber um diagnóstico de uma doença grave que pode custar, né, abreviar a tua vida. Mas a gente sabe, hoje, a gente tem vários trabalhos que a gente pode ler nos periódicos, aí, que a gente vê que os pacientes que têm depressão, eles acabam tendo mais doença de coração também. Então, olha como as coisas se relacionam. A gente sabe que os pacientes que têm depressão e os cardiopatas têm um estilo de vida meio parecido. A gente tem, entre eles, mais tabagistas, a gente tem mais pacientes obesos, mais hipertensos, mais diabéticos, eles têm hábitos alimentares ruins. Então, acaba que a gente, às vezes, não sabe o que veio primeiro, se o ovo ou a galinha, mas entre 20% a 40% aí dos cardiopatas têm depressão. E isso já pode quase que ser considerado um fator de risco para a doença de coração, né? Com relação à ansiedade, o que a gente tem de efeito cardiovascular é o que a gente falou aqui agora, né? O paciente fica ansioso, fica com suor frio, fica com mais taquicardia, com mais constrição de artéria, pode ter mais hipertensão, pode ficar hipertenso, enfim. Mas é bem complicada essa questão da hipertensão, da depressão, desculpa. Carla, conta para nós, agora eu quero saber, porque eu sempre te pergunto, né? É o coração e o câncer, né? Me fala aí. Tá, eu acho assim, eu vou tentar falar de 3 situações específicas, tá? Eu vou falar daquele paciente mais jovem, que vem no consultório querendo fazer uma prevenção. Então, um rastreamento para ver se tem predisposição a evoluir, tem um diagnóstico de câncer, porque a família teve, então tem toda essa questão. E aí eles vêm muitas vezes com
com a indicação pronta. Eu quero fazer um teste genético para ver se eu tenho predisposição a desenvolver o câncer. Isso, inclusive, algumas pessoas da mesa já pediram. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo, assim, tu tá pronto para receber o resultado? Tá pronto? Tá ok? Porque eu só vou pedir o resultado se tu me disser, não, tá tudo certo e independente do resultado, é essa a minha escolha, eu quero saber se eu tenho uma predisposição ou não. Porque dependendo de um painel genético, de uma pesquisa, eu posso achar genes que sugerem fortemente que o paciente pode desenvolver um câncer futuro. Mas pensa bem, ó, não basta ter alteração genética, tá, gente? Pode ter alteração e viver 80, 90 anos e nunca desenvolver o câncer. Mas aquele peso, isso vai ter um impacto na vida do paciente. Então, a gente vai ter uma conduta diferente, um rastreamento. Por exemplo, mulher que tem BRCA1 e BRCA2, elas não vão fazer somente a ecografia e a mamografia, elas vão fazer ressonância de mama num período inferior a 1 ano. Um período inferior, né, de 6 em 6 meses, alguns protocolos recomendam. Então, isso tem um impacto não só físico, mental e financeiro também para o paciente. Então, isso a gente tem que avaliar bem quando submete um paciente a um exame desse porte. Aí, outra pergunta, assim, na verdade, relacionando a oncologia e a depressão ou ansiedade. Se eu puxar os estudos clínicos, eles vão nos dizer que não há relação, ao contrário da cardiologia, não há relação entre depressão, episódios depressivos e o desenvolvimento do câncer. Tá? Várias meta-análises mostram que não tem essa relação causal. No entanto, eu vou falar aqui da minha experiência, não que eu estou lendo, né, nas publicações da área da saúde. Tem um impacto, gente. A gente percebe isso, é só conversando com o paciente, aí ele sempre vai falar de um evento marcante, que a vida mudou de um determinado momento. Isso tem, eu não quero generalizar que todos terão uma história similar, mas isso chama atenção, né? Então, isso chama atenção, então eu trago para a minha vida e eu penso assim, será que importa? Será que alguma coisa que te deixou ansiosa ou deprimida hoje vai importar daqui a 10, 15 anos, será aquela situação que eu fiquei braba? Então, isso eu penso, né? Eu reporto esses dados e a experiência que eu tenho lá no consultório para a minha vida. E outra situação, então, a gente já pegou aquele paciente que está em rastreamento, a gente pegou aqueles que são deprimidos ou ansiosos e evoluem para o diagnóstico de câncer. E agora eu quero fazer o contrário. Então, aquele paciente que já tem o diagnóstico de câncer, como é que ele vai se comportar? Então, assim, aí sim, tem estudos que demonstram, e é muito maluco, assim. Antigamente, nós achávamos que... Por exemplo, tem um trabalho que eu acho muito interessante, que são mulheres com câncer de mama. Então, essas mulheres, depois do diagnóstico, elas foram analisadas por psicólogos, responderam vários questionários e ali tiveram a identificação do nível de QI, inteligência emocional, tudo, e como que era o perfil psicológico daquelas mulheres e o poder cognitivo delas, vamos falar assim. E o que eles observaram? Que no decorrer do tratamento isso fazia assim, ó. Tá? Então, essas mulheres, elas simplesmente não conseguiam se concentrar, elas não conseguiam armazenar informação. Isso a gente acreditava que era do tratamento, era da quimio, era da rádio, era isso. A gente botava desculpa no contexto todo. E a gente começou a pensar o contrário. Não, é o estresse. Porque depois que passa tudo isso, ela não fica com esta sequela. Dependendo da paciente, ela vai voltar a ser o que ela era antes. Então, é importante a gente observar no paciente oncológico que ele vive todo esse estresse, e a família do paciente oncológico também. Então, a gente tem que prestar atenção e tentar acolher da melhor forma possível. Então, tem um impacto, na verdade, né? Sempre tem, né? O diagnóstico de uma doença crônica sempre tem um impacto. Não adianta a gente estudar... A gente compreende a epidemiologia, mas a gente lida com a dor, com o choro, com o medo, né? O medo de morrer. Uhum. Então, é evidente que há impacto, sim. Agora, o impacto de câncer deve ser avassalador, né? O impacto do diagnóstico, assim, tu ouvir que tu... Deve ser... Difícil. Eu acho que é uma doença muito pesada, né? Assim, o diagnóstico é pesado porque a sociedade vê como um diagnóstico pesado, mas assim, as doenças que mais matam estão aqui
A minha esquerda. Sempre sobra pra nós, Deixa eu né? fazer uma pergunta, então, aproveitando esse... Tu falou da ansiedade ali, mas um episódio de ansiedade grande pode levar a um infarto? Pode, Tu pode. falou, relacionou a Pode. depressão. Pode. Se tu tiveres um episódio ansioso, É. absurdo, o que tu vai ter predominantemente no teu corpo? Muito efeito de epinefrina, de adrenalina, tá? Então, principalmente se tu tiveres uma base doente, por exemplo, uma coronária com muito pimento, que nem seja grave, mas tu pode fazer uma vasoconstrição de coronária, tá? Então, tu pode instabilizar uma placa numa crise de ansiedade, faz uma crise hipertensiva, sobrecarrega teu coração, faz uma constrição de coronária e tu infarta. Pode. Tá, e agora puxando aqui pro teu lado, Gia, assim, mas relacionando a depressão e a ansiedade com a saúde bucal. Isso interfere? Vai mudar ou não muda nada? Interfere porque a boca, ela não está isolada do corpo, né? Então, tudo que acontece no corpo sistêmico vai refletir na saúde bucal. E se tu não tiver saúde bucal, tu também não vai ter saúde no teu corpo. Por exemplo, o paciente deprimido, ele tem níveis elevados de cortisol. Ele é um paciente mais inflamado, é um paciente que a cicatrização é mais complicada, há uma depletação de minerais, vitaminas pelo cortisol. O que é depletação? É levar embora nutrientes que o paciente precisa para melhorar o seu sistema imunológico, para combater bactérias maléficas à sua saúde bucal. Isso num primeiro momento. Por exemplo, um paciente que está com depressão, ele tem muito mais predisposição à cárie, predisposição a doenças periodontais, por conta desse aumento de cortisol, mas também, num segundo momento, por conta que ele não tem vontade de escovar os dentes, ele não tem, às vezes, aquele movimento de tomar banho, de cuidar da sua higiene básica, ele não consegue. Então, principalmente os pacientes jovens depressivos, eles vão ter muito mais incidência de cárie, e os adultos vão ter muito mais incidência de doença periodontal, de sangramento gengival, de perda óssea. Imagina uma cicatrização, precisar fazer um implante num paciente depressivo. Primeiro, ele não vai nem procurar ajuda, mas se ele for procurar, tiver com uma dor, precisar fazer um tratamento de canal, a cicatrização vai ser mais complicada, ele vai ter uma dificuldade do metabolismo dele ali, vai ser tudo mais complicado. Por quê? Porque ele não está tendo nutrientes, às vezes ele não está se alimentando adequadamente, ele está com perdas químicas de vitaminas, de minerais que precisa para ter uma saúde. Sem falar também que muitos medicamentos para depressão diminuem a saliva, que é um agente de remineralização e desmineralização do dente. Então, os açúcares que a gente ingere causam uma desmineralização da estrutura dentária. E a saliva é como se fosse uma água lavando, remineralizando. E aí diminui a saliva, a pessoa que tem dificuldade, que é a xerostomia, que é a dificuldade das glândulas produzir a saliva, elas vão ter mais dificuldades de saúde bucal por conta desses fatores. Tá, gurias, e assim, ó, a gente expôs várias situações, né? A gente falou desde a epidemiologia, do diagnóstico, de tudo relacionado à ansiedade e depressão, mas eu quero ver aqui, eu sempre deixo uma missão mais difícil para a Gypsy, quais são as estratégias para combater a ansiedade e a depressão? Então, vamos deixar claro antes. Tem que ter um acompanhamento profissional, pessoal. Não é receita caseira que vai mudar a realidade de um paciente que tem uma ansiedade instalada e que tem um episódio depressivo instalado. Então, aqui a gente não quer afastar do profissional. Tá? A gente quer trazer apenas algumas estratégias para melhorar no teu dia a dia, aqueles gatilhos que acontecem. Tá? Então, vamos às estratégias. Primeira delas, que eu acho a mais fantástica, é a questão da respiração. Então, tem uma formulinha mágica ali, que é o 4-7-8. Então, tu inspira 4 segundos, tu segura por 7 segundos e tu expira por 8 segundos.
Então, esse exercício vai fazer com que tu tenha uma concentração na tua respiração e tu vá baixando aquele nível excitatório. Depois, a gente tem a famosa meditação, que todo mundo fala, medite, como se fosse algo assim, que você vai sair meditando, né? Mas, graças a Deus, a gente tem aplicativos para isso, a gente tem meditações guiadas no YouTube que podem nos ajudar nesse episódio. Então, tenha sempre à mão o celular ou na própria televisão, já ali nos seus favoritos, algo que você evidenciou aquele gatilho, você já tem à mão um episódio de uma meditação guiada, por exemplo. Outra técnica que a gente pode auxiliar nesse processo é a técnica da escrita terapêutica, que chamam de journaling. Então, você vai botar no papel aqueles pensamentos caóticos que estão no momento, que estão trazendo ansiedade, você coloca no papel para tentar, digamos assim, resumir todo aquele turbilhão que está passando na tua cabeça e tu conseguir organizar. Além disso, é claro, a alimentação. A alimentação saudável, ela ajuda muito a você evitar alimentos excitatórios também quando você tem um episódio de ansiedade. A atividade física, como já foi muito bem falado aqui, é um dos liberadores do hormônio da felicidade. Então, a atividade física, além de liberar hormônio, ela te ajuda na questão da concentração. O sono. A gente já falou em outros episódios aqui da questão da higiene do sono. Então, ter essa rotina de quando for dormir, procurar se desligar das redes sociais, desligar da tela, trazer aquele ambiente um pouco mais escuro para que você entre nesse período de sono, porque o sono ajuda muito. Então, ali no sono, a gente já falou da questão das redes sociais. As redes sociais hoje, elas trazem um poder comparatório muito grande. Então, procurar fazer uma higiene na sua rede social também. Procure perfis que vão te ajudar, que vão trazer benefício para ti, que vão trazer um reforço positivo. E não aquele que vai te deprimir mais, que você vai se comparar, ou aquele que vai te trazer mais ansiedade de perseguir algo que você não vai conseguir naquele período. Então, faça essa higiene na sua rede social e só busque, como o Pod Saúde, aqueles perfis que vão te ajudar nesse processo. E, é claro, um dos mais importantes, a conexão social. Então, não se isole. Não se afaste dos seus entes queridos e procure ajuda. Muitas vezes, aquele toque vai fazer uma diferença muito grande. Então, acho que depois dessas estratégias aqui, a gente já pode finalizar. E eu quero destacar de novo a importância da gente conversar sobre esse assunto com vocês. E eu quero agradecer vocês terem nos escutado por todo esse período. E falar que, realmente, tanto a depressão quanto a ansiedade, elas precisam de acolhimento e a gente precisa diminuir o preconceito que a gente tem em relação a essas doenças. Tá bom, gente? Então, até a próxima. Próxima. Até o próximo, pode.